Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa live. A paz do Senhor para todos vocês. Estou entrando em mais uma live do devocional diário Momento com Deus. O devocional, para você que não sabe, é quando tiramos um tempo, reservamos um tempo para termos um particular com Deus em oração e também para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos primeiro meditar na palavra de Deus e após a meditação estaremos buscando ao Senhor através da oração. Hoje iremos meditar na palavra do Senhor e o tema é ataque em Zíclague. Vamos meditar sobre esse tema que está na palavra de Deus e iremos tirar para a nossa vida lições acerca do ataque em Zíclague, lições acerca da atitude tomada por Davi. No capítulo 29 de 1 Samuel, capítulo 29, 1 Samuel, capítulo 29, vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 29, nós encontramos nesse texto os filisteus reunindo o seu exército para atacar Zíclague. Eles sabiam que Davi e os seus homens haviam se ausentado de Zíclague. Eles planejaram esse ataque, aproveitando a ausência de Davi e seus homens, que haviam saído para uma outra batalha, e os filisteus, eles então se prepararam para atacar Zíclague. E já no capítulo 30 de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, vamos juntos meditar no capítulo 30 e versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, vamos meditar acerca do que fez Davi. Mas no capítulo 29 de 1 Samuel também, fala acerca da preparação dos filisteus, quando eles se ajuntaram, eles se reuniram em Jezreel para atacar Zíclague. Vamos agora meditar em 1 Samuel, diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel, sobre o ataque a Zíclague. O versículo, capítulo 30, versículo 1 de 1 Samuel, fala acerca de Davi
e seus homens, quando chegaram a Zíclague, vendo tudo destruído, nós podemos observar a reação, podemos observar a reação de Davi, a atitude de Davi diante do que ele viu, do que ele encontrou, da forma que ele encontrou a cidade. Estava tudo destruído e haviam levado as suas mulheres e seus filhos haviam sido capturados pelos filisteus. E Davi, a reação dele diante da situação que encontrou Zíclague, que as suas mulheres, as mulheres ali do seu povo, seus filhos, não estavam mais em Zíclague. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. É o capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 4. Eles choraram porque as duas mulheres de Davi, as mulheres também dos outros homens de Zíclague, os filhos, eles haviam sido capturados pelo inimigo. E Davi, ele ficou profundamente angustiado, pois também os homens daquela cidade de Zíclague se revoltaram contra ele e falavam em apedrejá-lo. Culparam Davi pelo acontecido, porque estavam amargurados por causa dos seus filhos, das suas filhas, das suas mulheres. Mas Davi os fortalece através das suas palavras. Ele fala com eles que eles precisavam se fortalecerem no Senhor, buscarem forças em Deus, em meio àquela situação. Diz a palavra do Senhor acerca do que aconteceu em Zíclague. É 1 Samuel, capítulo 30, fala da chegada de Davi. Mas também no livro de 1 Samuel, no capítulo 29. 1 Samuel, capítulo 29, nós podemos meditar no capítulo 29 para saber de que forma aconteceu a invasão a Zíclague. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 29, versículo 1. Primeiro Samuel, capítulo 29, versículo 1. Davi é proibido de lutar ao lado dos filisteus, dispensado por Aquis. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel, enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100
redimiu. Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram o que estes hebreus fazem aqui. Aquis respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Eis que já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, a palavra de Deus diz, contudo os comandantes filisteus, eles não aceitaram Davi. Eles se iraram contra ele e disseram: mande-o embora, ele e os seus homens, para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir à guerra conosco. Os filisteus, eles não aceitaram que Davi fosse à guerra, saísse a peleja com eles. Aquis havia dito aos comandantes filisteus que Davi estava com ele já há 1 ano, desde que ele havia deixado de ser oficial do rei Saul. Mas os filisteus não aceitaram a presença de Davi, que Davi fosse com eles à peleja. E exigiram que Aquis o mandasse de volta para a cidade que havia designado a ele. E disse também, se ele não fizesse isso, se tornariam seus adversários durante o combate. E Aquis, devido à exigência dos filisteus, dos comandantes filisteus, que perguntaram a ele qual seria a sua decisão, qual seria a decisão de Aquis diante do que eles estavam falando. E Aquis, ele tomou uma decisão, ele não querendo que os filisteus o tivessem como inimigo. Ele não permitiu que Davi ele lutasse naquela guerra, naquela peleja, achando que seria melhor não ter os filisteus como inimigos. Qual seria a sua melhor maneira, ele pensou, de recuperar. Ele queria a confiança dos filisteus. Ele queria que os filisteus estivessem do seu lado, e eles estavam pensando, os filisteus, que Davi poderia traí-los, que ele poderia usar essa forma e traí-los, ajudando a Saul. Porque os filisteus, eles tinham em mente que Davi iria usar essa forma para novamente ganhar a confiança de Saul. Eles pensaram que Davi estava procurando uma oportunidade e pensando que aquela seria a melhor maneira dele recuperar a confiança de Saul, lutando
no meio deles e depois traindo tanto Aquis como os filisteus. E a palavra de Deus diz que Aquis ele não permitiu que Davi lutasse com ele, dispensando Davi. E eles disseram também, se não era a Davi, que as pessoas nas danças cantavam, falando que Saul havia destruído seus milhares e Davi dezenas de milhares, e os filisteus estavam com medo. Eles pensaram, se nós aceitarmos esse Davi no nosso meio, ele irá se voltar contra nós. E eles sabiam quem era Davi. Que Davi era um guerreiro, Davi estava acostumado a vencer a muitas batalhas. E Aquis ele não teve outra alternativa a não ser dispensar Davi. Então Aquis chamou Davi e lhe disse, juro pelo nome do Senhor, juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo, em tê-lo ao meu lado, servindo comigo no exército. E Aquis disse a ele que desde o dia em que Davi tinha ido até eles, ele tinha demonstrado lealdade e ele nunca havia desconfiado de Davi, mas naquela luta, naquela batalha, ele não poderia pelejar, porque os governantes, os filisteus, eles não o apoiavam, eles não o aceitavam, não o aceitaram com eles. E Aquis disse para Davi que voltasse em paz e não fizesse nada que desagradasse os governantes filisteus. E a palavra de Deus relata que Davi lhe perguntou a Aquis o que ele havia feito, e Aquis disse a ele que nada, ele não havia feito nada contra ele, mas a decisão já havia sido tomada pelos filisteus. Os filisteus, eles não queriam que Davi lutasse com eles, porque eles estavam pensando que Davi poderia traí-los. E Davi, ele aceitou o que Aquis lhe falou, e Aquis disse, levanta-te bem cedo, junto com os servos de seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e os seus soldados, eles se levantaram. Davi já fazia um ano, já estava com Aquis, mas não sendo aceito pelos filisteus, eles se levantaram e partiram. Mas quando Davi estava ausente, porque ele tinha se ausentado, porque o rei Saul o estava perseguindo. O motivo da ausência de Davi em Zíclague, Davi não estava em Zíclague, ele havia sim se ajuntado a Aquis, mas ele se ausentou dali, se ausentou de Zíclague, e quando ele se ausentou de Zíclague, a estratégia dos filisteus foi invadir Zíclague, levando consigo as mulheres e filhos. Os filisteus entraram levando as mulheres e os filhos, queimando, colocando fogo na cidade. E quando Davi chegou, ele viu tudo destruído e que suas mulheres e filhos já não estavam em Zíclague.
E naquela volta de Davi a Zíclague, ele se sentiu amargurado, angustiado, porque haviam tirado o que lhes pertencia. Não eram os bens, mas sim muito mais do que os bens haviam levado como escravos as suas mulheres e seus filhos. Haviam capturado suas mulheres e filhos. E Davi falou com o Senhor, ele buscou forças em Deus diante daquela situação em que os homens de Zíclague estavam contra ele, até queriam apedrejá-lo diante daquela situação. Mas Davi, ele buscou a Deus, porque ele sabia que não poderia ir contra os filisteus se Deus não estivesse com eles. E ele buscou forças em Deus, e Deus o encorajou a ir contra os filisteus e resgatar as mulheres e filhos dele e do povo que haviam sido capturadas. Davi, ele não desistiu, mas ele, mesmo angustiado, mesmo se sentindo sem forças, desanimado, ele buscou forças em Deus, e Deus, ele disse a Davi que ele teria vitória. Ele teria vitória na batalha, na luta contra os filisteus que haviam levado o que lhes pertencia. E o mais importante para eles era a família que havia sido levada. E Davi, ele não deixou que o inimigo destruísse aquilo que lhes pertencia, e eles se prepararam e saíram para pelejar contra os filisteus. Mas quando eles foram pelejar contra os filisteus, nem todos os homens daquele lugar puderam ir com Davi naquela batalha, naquela peleja. Essa mensagem é para nós entendermos que não podemos deixar Satanás, o inimigo, ele roubar, ele destruir aquilo que é nosso. Temos que tomar uma posição. Davi estava amargurado diante da situação, mas Davi, ele tomou uma posição, a posição de buscar primeiro a Deus e também ir contra os filisteus para resgatar o que lhe pertencia. Foi uma estratégia também dos inimigos dos filisteus, quando Davi, ele teve que se ausentar de Zíclague, eles se aproveitaram para invadir a cidade. Quando ele teve que se ausentar, eles planejaram, se reuniram, e antes que ele chegasse, antes que voltasse, eles sabiam que ele iria retornar a Zíclague, mas antes que Davi voltasse, eles atacaram, e o que os filisteus queriam não era as coisas materiais que pertenciam a Davi, mas sim eles queriam levar cativos, deixar como prisioneiros as mulheres e filhos de Davi e dos homens daquele lugar. E diz a palavra de Deus que Davi voltando, Deus foi com ele, e eles conseguiram ter vitória sobre os filisteus, vencer os filisteus naquela batalha, naquela peleja. Os filisteus que com medo o haviam dispensado, não o aceitaram naquela batalha com eles, mas Deus deu vitória a Davi e aos homens que
o Senhor preparou para ir com ele, e eles conseguiram resgatar das mãos do inimigo as suas mulheres e filhos. E o exemplo é que não podemos desanimar, não podemos desistir, mas sim temos que nos posicionar, nos colocarmos na posição, em oração na presença de Deus, para que possamos vencer o inimigo, para que o inimigo, que é Satanás, ele não venha destruir, tirar aquilo que é nosso. Porque quando os filisteus, que eram inimigos de Davi, eles entraram na cidade e levaram o que lhes pertencia. Levaram as mulheres, levaram os filhos. Mas Davi, ele estava disposto a lutar, porque Deus havia dito que eles venceriam aquela batalha, venceriam a peleja contra o inimigo, que teriam vitória, que iriam resgatar novamente as mulheres, os filhos. E nós, por meio dessa palavra, precisamos entender que temos que orar, buscarmos a Deus, não deixar que o inimigo, ele destrua a nossa família. Isso depende unicamente de você se posicionar na presença de Deus, em oração, não deixando que o inimigo venha destruir a sua família. Depende de Deus, depende de você se colocar na presença de Deus, tomar uma posição diante de Deus, orando, intercedendo pela sua família, para que ela seja resgatada por Deus das mãos do inimigo. Quando Davi, ele diante daquela situação, haviam sido levadas as mulheres, os filhos, ninguém mais estava ali. Ele sentiu angustiado, ele chorou, junto também com os demais. Mas a palavra de Deus diz que ele buscou forças em Deus, se posicionou na presença do Senhor, se colocou em oração, buscou forças em Deus, o Senhor foi com ele, o Senhor falou com ele para que perseguisse os inimigos, que ele lhes daria vitória. A resposta de Deus para Davi foi: persegue, porque de certo alcançarás e tudo recobrarás. Ele quis dizer, Deus estava dizendo, irá resgatar o que vos pertence. E Davi partiu, ele e 600 homens que com ele se encontravam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam. E diz a palavra do Senhor, os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás, por não poderem, devido ao cansaço, acompanhar Davi. Olha como, entenda como Deus age, como Deus trabalha. Ora, acharam no campo um egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão a comer e água a beber, e deram também um pedaço de massa de figos secos e dos cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo,
pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde vens? Respondeu eles: sou egípcio, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou porque adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma incursão sobre Neguebe, dos queretitas, sobre Judá, sobre o de Calebe, e pusemos fogo também em Zíclague. Ele contou a eles o que haviam feito, e Davi perguntou se poderia descer e guiá-los até a tropa, e ele os guiou, e Deus confirmou o que havia prometido, dando vitória a Davi sobre aqueles inimigos. Mas entenda a mensagem. Davi, diante da situação, todos haviam sido capturados, não restava mais ninguém ali. Ele não sabia para onde os haviam levado. Diante da situação, Davi poderia ter desistido, ter desanimado, mas era a sua família e a família daqueles homens que ali estavam. E Davi não aceitou aquela situação. O inimigo havia levado, havia capturado as suas mulheres e filhos. Eles estavam cativos, estavam como prisioneiros, como escravos. E ele não aceitou que o inimigo continuasse escravizando e depois também viesse destruir a sua família. Porque a palavra diz, mulheres e filhos, era a sua família, era a família daqueles homens do povo. E Davi se colocou em uma posição, não continuou ali só amargurado, lamentando, mas ele buscou a Deus em oração, pedindo a Deus que Deus lhe desse uma resposta. E Deus deu a resposta dizendo para ele ir, que ele, o Senhor, seria com ele, lhe daria vitória sobre os inimigos e ele resgataria a sua família e a família daqueles do povo. E Deus deu grande vitória. E eles puderam voltar em paz, levando de volta, soltaram as mulheres e filhos, os resgataram, os levando de volta para Zíclague. O que significa ali para nós o resgate daquelas mulheres e filhos de Davi, dos homens de Zíclague. Deus, ele deu vitória a Davi para que resgatasse os seus. Mas primeiro ele clamou a Deus, buscou a resposta de Deus. Precisamos orar, precisamos nos posicionar, não aceitarmos o que Satanás ele quer causar. Ou ele já entrou, já tem causado, não aceite o que o diabo tem causado aí no meio da sua família. Se coloque na posição, na presença de Deus e busque a Deus para que a sua família seja resgatada, para que não seja destruída pelo inimigo. Se o inimigo atingiu, ele pode ter atingido, pode estar escravizando, oprimindo, mas depende de você para que essa pessoa da sua família ou toda a sua família seja resgatada pelo Senhor. Depende de você fazer a sua parte
Talvez você esteja perguntando, mas qual é a minha parte, o que devo fazer? É se colocar na presença de Deus, se achegar a Ele, buscar a Deus em oração pela sua família para que haja libertação. Faça a sua parte orando e Deus, Ele vai agir. Deus, Ele irá agir despedaçando cadeias, agir libertando. Mas para que Deus realize essa obra, você precisa tomar uma posição, se decidir. A sua decisão, a decisão que você tem que tomar é se colocar na presença de Deus em oração pela sua família, para o resgate da sua família, das mãos do inimigo. Davi, ele se colocou na presença de Deus, mas ele foi. Ele não ficou parado lá, lamentando, amargurado, deixando o inimigo fazer o que ele queria, que era destruir, porque primeiro Satanás, ele aprisiona e depois ele destrói. Primeiro levaram cativos as mulheres, os filhos, mas o plano do inimigo era destruí-los. E só depende de você para que Deus possa agir e realizar uma obra de libertação. Você se colocar na posição orando, jejuando, não aceitar o que o inimigo tem causado aí no seu lar, aí no meio da sua família. Vamos agora orar, vamos buscar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, meditando nesses versículos que fala acerca do resgate, ó Deus, daquelas mulheres, dos filhos de Davi e dos homens de Zíclague. Ó Deus, o inimigo o invadiu, capturou, mas o Senhor foi com o teu servo Davi, foi com aqueles homens e resgatou o que lhes pertencia. O Senhor realizou a libertação daquelas vidas que estavam cativas quando o Senhor prometeu ser com Davi, lhe dar vitória naquela guerra contra os filisteus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja à frente, guerreando contra os demônios que têm mantido cativos, pessoas da família que têm aprisionado, mas clamando pelo teu sangue, Senhor Jesus, pelo teu sangue clamo pedindo a libertação, o resgate, que o Senhor venha despedaçar com as cadeias e grilhões que estão aprisionando. Sim, Senhor Jesus, libertando pessoas da família, quantos orando pela família, quantos estão agora clamando para o Senhor resgatar. Senhor Jesus, venha resgatar, venha libertar pelo teu poderoso sangue. Sim, Senhor Jesus, venha libertar, realizar uma grande obra, confirmar o grande livramento. Meu Deus, meditamos nesta palavra e entendemos que Davi se sentiu amargurado, ele chorou diante da situação, mas ele também tomou uma posição, não continuando ali parado, tomou uma posição, buscou ao Senhor, buscou uma direção, a resposta da parte do Senhor, e o Senhor mandou que lutassem contra aqueles inimigos e resgatassem o que lhes pertencia. E o Senhor foi com eles, lhes dando vitória. Meu Deus, vai realizando obras de libertação, pelo sangue do Cordeiro, vai libertando as vidas que o diabo está oprimindo. Vai libertando, resgata das mãos do inimigo, ó Deus. Pelo sangue do Cordeiro, resgata das mãos do inimigo aqueles que estão oprimidos, aprisionados por Satanás, que sejam resgatados pelo sangue de Jesus. Despedaça, Senhor, essas cadeias que estão aprisionando, todo jugo do diabo
sobre a família. Há poder no teu sangue, despedaça o jugo do mal. Meu Deus, vai concedendo libertação, resgata das mãos do inimigo, ó Deus, que está aprisionando, escravizando, porque o seu plano é matar e destruir, mas clamamos para que haja libertação pelo sangue de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final da live devocional diário Momento com Deus. Logo mais, no horário da meia-noite, estarei na live da poderosa campanha O Grande Livramento de Jeová, fazendo a oração da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue do Cordeiro à meia-noite. Peço também a você que pode contribuir, se tornar o mantenedor dessa obra, ajudando, contribuindo com a sua oferta mensal, se tornar um mantenedor mensal. Está aí na descrição o número da agência e da conta para você depositar a sua oferta, a sua contribuição. Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele vos recompense no nome de Jesus. Logo mais à meia-noite estarei na live da campanha O Grande Livramento de Jeová. Espero vocês para juntos buscarmos a Deus em oração. Deixe nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração, pedidos por você, pela família, para que à meia-noite estejamos apresentando a Deus na oração da desmancha, na oração para o Senhor operar o milagre, para Ele confirmar o livramento e a vitória. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.